Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia. Momento da palavra do Senhor. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de dar um aviso. Nós temos 3 livros que eles nos acompanham. E esses livros estão disponíveis para os irmãos. Quem me acompanha já sabe a que se destina a venda desses livros, né? E nós temos esse primeiro livro, que é o Vencendo a Tristeza. Traz a história da personagem Leia, né? A única mulher da Bíblia que, com 1 semana de casada, ganhou uma rival. Esse livro, ele nasceu do coração de Deus. O Senhor falou comigo que iria me tornar escritora em um evento na cidade de Parnamirim. E eu recebi o convite da editora. Eles disseram para mim, nós temos assistido alguns vídeos da senhora na internet, e é do interesse nosso publicar os seus livros. E a senhora escolhe a mensagem, e eu escolhi Leia. Interessante que o Vencendo a Tristeza, que trata da história de Leia, muitas pessoas, quando leem, dizem assim: irmã Aparecida, eu achava Leia uma intrusa na vida de Jacó. Mas depois que a senhora começou a nos mostrar esse outro lado de Leia, eu passei a ver Leia com respeito. E eu louvo a Deus por isso. E você pode também louvar a Deus por isso? O segundo livro é esse aqui, Intercessão, Clamor Necessário. Intercessão, ele foi tema da minha monografia de bacharelado. E quando eu fui defender a monografia, o pastor Davi, que era um dos nossos professores do Instituto Betel, ele disse: você tem um livro nas suas mãos. Qualquer tempo que você quiser publicá-lo, só basta você reformar a abordagem, porque ele está numa linguagem acadêmica. E aí a gente deu uma repaginada, e o Intercessão, ele fala do poder da intercessão desde o Antigo Testamento. Por que que Deus deixou essa ferramenta tão preciosa como a intercessão? O que lucramos quando intercedemos? Então, a Intercessão, Clamor Necessário também está ali. O terceiro livro que nos acompanha, esse aqui não é de minha autoria, mas é de um médico, irmão, amigo nosso, Dr. Hernani Pinheiro, psiquiatra da nossa cidade, chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte, e ele aborda aí algumas doenças psicossomáticas. E talvez você pergunte: irmã Aparecida, por que você anda com esse livro? Porque a igreja já tinha essa necessidade antes da pandemia, e depois da pandemia, essa necessidade de entender essas doenças da mente, elas se tornaram ainda mais claras. Portanto, o psiquiatra responde, ele traz algumas respostas de comportamento de pessoas que sofrem de síndrome do pânico, transtorno bipolar, depressão, e que muitas vezes está dentro das nossas igrejas, e por ignorância ou indiferença, a gente faz vista grossa para esse povo. E é necessário abrir os olhos para isso, tá bom? Então, esses 3 livros estão à disposição dos irmãos, e quando terminar, os irmãos quiserem adquirir, os irmãos nos ajudam a ajudar, tá? No YouTube tem alguns vídeos, também no nosso Instagram, mostrando a obra que a gente destina, que é a obra de crianças, né? Eu invisto em projetos com crianças. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero, nessa oportunidade, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, agradecer o convite que nos foi feito na pessoa do pastor Zilmar. Eu tinha muito desejo de lhe conhecer. A nossa irmã Madali, irmã Marinês, sempre fala muito bem da senhora. E transmita ao pastor Zilmar a minha gratidão, e quero agradecer em nome de Jesus o convite. Eu já estava com vergonha de tanto não que eu tinha dado para não chegar aqui, né? Mas é porque eu tenho, irmãos, algo que me acompanha, faz 34 anos que eu ministro, e algo que me acompanha que eu não quero perder. A essência de como eu comecei. Então, eu tenho algo comigo que depois que eu marco um compromisso, pode ser a igreja pequena que for, pode vir um convite de onde for, eu marquei o meu compromisso lá. Eu não sei fazer câmbio de agenda. Eu não sou cambista de agenda para a glória de Deus. Então, transmita ao pastor Gilmar minha gratidão a Deus e as minhas desculpas por sempre eu estar, né, impossibilitada de atendê-los. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, eu fico feliz por toda a equipe que sempre tem nos ajudado, pelo casal Irmã Cássia, o irmão Adão,
Feliz em rever pastor Silas, os demais pastores que aqui têm prestado essa assessoria, o pastor Zilmar. Feliz por rever também pastor Hel, sua esposa e os demais obreiros aqui. Tenham, nesta noite, a minha gratidão a Deus pela sua vida, né? Por você que formou a sua caravana e chegou com tanto sacrifício. Por você que orou por mim e ainda nem me conhecia. Eu quero louvar a Deus por sua vida. Quero dizer que eu tenho orado a Deus agradecendo por cada intercessor que Ele levanta. E eu quero dizer também que interceder por mim é um gesto de amor e eu necessito. Quero louvar a Deus pela vida das mulheres do ciclo de oração da Assembleia de Deus em Mossoró. Que apesar de eu ter trabalhado com elas 22 anos e meio, entreguei em setembro agora porque já não dava mais para conciliar com os meus compromissos. Mas essas mulheres fazem a minha retaguarda, orando por mim. Então fica aqui a minha gratidão a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres, coordenadoras, vice-coordenadoras, dirigentes, vice-dirigentes e secretárias. A minha gratidão a Deus pelo meu esposo, que tem sido companheiro. E deixe-me aqui, Deus já começou a falar. Tem sido meu companheiro, cumprimento de uma promessa que Deus me fez nesse púlpito. Em 2015 eu estive aqui num trabalho da UFADES e o Senhor usava uma irmã, e quando o Senhor usava aquela irmã, ele era comerciante, então eu nunca pedi a Deus para tirá-lo do comércio, porque eu sabia que a gente precisava daquela porta. E aí, quando foi em 2015 que eu estava aqui, o Senhor usou uma irmã, e uma velhinha, ela veio onde eu estava, e o Senhor tomou ela e disse assim: vou eu colocar o teu lado a lado contigo na obra, porque é necessário para este tempo. Aleluia. Eu ouvi aquela promessa, entendi que era a voz do Senhor. Pense numa coisa que eu estou achando difícil, mas consegui. Fica melhor. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente ouve uma promessa, a gente fica fazendo os nossos questionamentos, porque isso é do humano. É assim ou não é? E eu disse: Deus, como vai ser? Meu esposo tinha uma sociedade, e o sócio, há poucos dias, há pouco tempo, tinha demolido um prédio, construído um prédio no nosso ponto. Ele demoliu um prédio velho, construiu um prédio novo, de primeiro andar. E não era crente. E eu disse: como vai ser isso? Porque de repente meu marido sair dessa sociedade, ele vai achar que meu marido deu um ganho no prédio, né? Agiu de forma fraudulenta. E fiquei questionando. Naquela época não tinha um WhatsApp, mas quando eu cheguei fazendo a conexão no aeroporto, se não me falha a memória, foi de Guarulhos, chegou uma mensagem de texto de uma irmã de Rio Verde, Goiás, e disse: essa madrugada o Senhor me despertou para orar por você e dizer a você: vou eu colocar o teu lado a lado contigo na obra, porque é necessário para este tempo. E para que tu saiba que foi Deus, te digo assim: por estes dias tenho eu a última palavra sobre aquela sociedade. Não demorou. Isso era por volta de mais ou menos assim, mês de setembro. 1º de dezembro, meu esposo passou mal, era coração. E o Senhor cuidou de tudo, ao ponto daquele sócio, que também era meu sobrinho, chegou para ele e disse: tia Aparecida é missionária, vive fazendo a obra de Deus. Então vamos fazer o seguinte: eu alugo o ponto bem alugado e você fica livre para fazer a obra de Deus com ela. Esse marido era o marido que, quando eu chegava em casa, que Deus fazia as promessas, era eu desarrumando a mala, ele sentado na cama, ouvindo as promessas e chorando. E Deus cumpriu. E está aqui. Já recebi alguns convites, né? Já recebi alguns convites, até mesmo do exterior. Tem como vir só a senhora? Eu digo: pastor, não tem. Não tiro do meu lado quem Deus colocou. Eu não abro mão. Amém, irmãos? Livro de 2 Reis, capítulo 23. Pastor Silas, eu ouvi o senhor dizendo que a minha mensagem tinha pimenta. Eu vou guardar. Gostei. Pastor de saudosa memória, pastor Manuel Pedro, da cidade de Caporã, Paraíba, ele dizia que a minha mensagem, a mensagem que o Senhor me dava, a minha não, que não é minha, a mensagem que o Senhor me dava, ela tinha Giló. Então, tendo Giló,
tendo pimenta e sendo da cidade do sal, dá tudo certo. Vai temperar a panela. Oh, glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 23, apenas um versículo 25. Eu vou precisar da ajuda do Gabriel e da equipe do som. Diz assim, 23 e 25 de 2 Reis. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 23, que trata da história do rei Josias. Falar sobre o rei Josias é falar sobre compromisso, é falar sobre busca, é falar sobre retidão. Falar sobre Josias é falar sobre alguém que Deus levanta no cenário para fazer uma diferença para uma época específica. Muitos reis foram levantados, mas Josias foi levantado para uma necessidade. E sempre que há uma necessidade, há um empenho de Deus de levantar alguém para fazer a diferença no cenário da necessidade. Aleluia. A Bíblia nos diz que Josias, filho de Amon, começou a reinar com 8 anos. Reinou 31 anos em Jerusalém. Josias, cujo nome significa aquele que Deus consola. Josias que nasceu, mas que antes de nascer já teve o seu nascimento profetizado. Se você for lá no livro de 1 Reis 13, você vai ver que quando Judá estava mergulhado na idolatria e Jeroboão havia levantado bezerros em Dan e em Betel, estava um dia Jeroboão próximo ao altar, e foi exatamente no altar de incenso de Betel que Deus levanta o profeta, aquele profeta que foi enganado pelo profeta velho. E ele vem e profetiza, e o que foi dito naquele dia foi que o profeta clama contra o altar e diz: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto que queimam incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E naquele mesmo dia deu-se um sinal, o profeta deu um sinal. O altar se fenderá e a cinza se derramará. Aleluia. Josias recebe ajuda na sua época dos profetas Jeremias, Abacuque e Sofonias. Havia um esforço de Josias com Jeremias, com Abacuque, com Sofonias, todos na mesma época, de reconciliar o povo com Deus. E talvez você diga: irmã Aparecida, não tinha culto? Culto tinha, não tinha era conversão. E o sacrifício desses 4 homens foi grande. Se você olhar no livro de Abacuque, no capítulo 1, ele diz: tu me fazes ver a iniquidade e a vexação. Tudo na época. Jeremias capítulo 4, ele diz assim: deveras o meu povo está louco e já não me conhece. Sábios são para o mal e não sabem fazer o bem. A reforma que Deus levantou Josias no cenário de Judá foi o último raio de luz. E sempre que houver trevas, haverá um Deus disposto a lançar luz. Oh, aleluia. O problema é porque tem gente nas trevas, gosta das trevas, massageia as trevas, faz aliança com as trevas. Aí quando Deus levanta um Josias para dizer que treva é treva, ele quer dizer que treva é luz, mas treva é treva e luz é luz.
Sempre foi e sempre será assim. Não adianta maquiar o que Deus não maqueia. Não adianta arrumar o que Deus não arruma. Aleluia. A reforma de Josias foi esse último raio de luz. O livro da lei foi achado no período da reconstrução. Josias chama o sacerdote, chama também os sacerdotes de segunda classe, chama Ilquias e diz: coloque dinheiro na mão do povo e mande restaurar o templo. E foi nesse período de restauração do templo, aleluia, que Ilquias achou o livro da lei e Safã leu. O livro, para a tristeza nossa, estava perdido dentro do templo. Tinha culto, tinha, mas distante do livro. Tinha culto, tinha, mas distante da palavra. E culto distante da palavra não é culto, é presepada. Rabaia do conversa. Nem ouve assumica. A Bíblia nos diz que quando se acha aquele livro, Josias rasga as suas vestes, aleluia, e manda, aleluia, e à procura da profetisa Uda. E ele diz: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Ide consultai acerca das palavras que estão escritas neste livro. Josias conheceu que o povo estava distante da escritura. Josias conheceu que havia uma discrepância enorme, um afastamento enorme da palavra de Deus. Josias, conhecendo isso, chorando e de vestes rasgadas, diz: grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nós não demos ouvidos à voz deste livro e às profecias que nele está contida. A escritura era chamada de livro do concerto, livro da aliança ou livro da lei. E aí você me pergunta, irmã Aparecida, qual era a crise nos dias de Josias? Eu vejo muita coisa, mas a primeira coisa que eu vejo como crise nos dias de Josias, o que é que havia no culto e no templo nos dias de Josias? Em primeiro lugar, um culto totalmente adulterado. Um culto totalmente paganizado. Muita gente reunida em nome de Deus, fazendo em nome de Deus, e Deus não estava recebendo nada daquilo. O que mais havia neste culto adulterado? A coisa estava tão feia que a Bíblia diz que havia utensílios para Baal, havia utensílios para poste ídolos, havia utensílios para todo o exército do céu. Gente tinha, culto tinha, mas Deus não estava presente. E culto só é culto se a presença for sentida. Aleluia. Baal, a principal divindade masculina dos cananeus e dos fenícios. Baal, que representava as forças produtivas da terra, adorado nas cercanias e no templo do Senhor. Ídolos dentro do templo do Senhor. E a Bíblia nos diz, versículo 4 e 5 deste capítulo 23, que o rei mandou o sumo sacerdote, aleluia, que tirassem, aleluia, chamou também os guardas dos umbrais da porta, que se tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, e o queimasse fora de Jerusalém.
Ele começa destituindo os sacerdotes. E deixa eu falar uma coisa aqui em nordestinês, porque eu não tenho esse negócio, porque sou do Nordeste, chegar aqui e ficar falando igual a vocês, não. Eu sou nordestina de raiz. Josias mexeu num vespeiro. Quer ver mexer no vespeiro? Você bote o pé e diga: agora aqui a coisa vai ser santificada, agora aqui a coisa vai ser aprumada, agora aqui a coisa vai ser diferente. Ei, se mexe no vespeiro, porque tem uma turma que gosta da propaganda de Baal, gosta da propaganda de Azera, gosta de estar envolvido no engodo. Mas nesta noite, como embaixatriz do céu, eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer à nação brasileira: os dias de paganismo nos cultos estão contados e Deus está pesando na balança. Deus vai colocar um ponto final e vai acabar a brincadeira que estão fazendo nos cultos no Brasil. Eu vejo pelos olhos da fé, o relógio de Deus está contado em uma contagem regressiva, e a nação brasileira verá o que o meu Deus fará. Mas tem uma coisa: quem tem a tutela de Deus, quem está guardado por Ele, bota o dedo e mexe no vespeiro e conhece quem é vespa e sai do outro lado. Mas Deus guarda. Limite! Ele sai fazendo uma faxina, tirando adivinho, tirando feiticeiro, tirando ídolo, tirando abominação. Josias extirpa tudo que estava contrário à palavra. Que Deus levante Josias para este tempo. Qual era a crise nos dias de Josias? Sacerdotes idólatras. Muitos que eram sacerdotes do templo do Senhor se transformaram em sacerdotes de Baal. Sabe por quê? Porque tem uma turma que onde a vantagem está, ele está junto. Mas Deus conhece essa espécie. A coisa estava tão desmantelada, como a gente costuma dizer no Nordeste, que tinha adoração para sol, para a lua, para os planetas. Alguns estudiosos dizem aqui que nessa passagem possivelmente foi quando se desenvolveu o estudo da astrologia. Foi nos tempos em que Josias assumiu o reino. A coisa estava tão adulterada que até no telhado e nos terraços das casas havia sacrifício a Baal. Mas sabe uma coisa que me encanta em Deus? Deus, Ele pode até permitir que a coisa desande, mas Deus tem um trilho. Que depois que Deus diz assim: sai a ordem, passa o trilho, tem que entrar no trilho, não fica fora dele. Aleluia.
No versículo 6 e 7 deste capítulo 23, a Bíblia vai dizer que ele tirou da casa do Senhor. Onde é que estava? Na casa do Senhor. Ele tirou o ídolo do bosque. Tinha um camarada famoso lá, chamado ídolo do bosque. E o camarada que não tinha nada de Deus, estava lá dentro do templo do Senhor. A Bíblia diz que ele tirou para fora de Jerusalém, mandou para o ribeiro de Cedron e queimou. A Bíblia diz que ele desfez em pó. A Bíblia diz que ele lançou esse pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Onde tinha idólatra, ele espalhou o pó. Sabe por quê? Porque pó de ídolo só serve para sacerdote profanado. Pó de ídolo só serve para gente corrompido. Quem é íntegro, para ele serve a glória. Para ele serve a presença, para ele serve a retidão a Deus. O que mais havia nos dias de Josias? Sodomia, prostituição no templo. Mulheres teciam tendas para o posto ídolo, está no versículo 7. O que mais havia? Altares nos terraços das casas e altares nos átrios do templo. Altares feitos por Manassés lá atrás, para adoração pagã. Eles ainda eram usados nos cultos aos astros quando Josias assumiu. Aleluia. Aí a Bíblia nos diz que o rei começa a derrubar os altares. Aleluia. Os altares que tinha no templo. Imagine aí um altar dentro do templo. Aleluia. Para adorar outro Deus. A Bíblia diz que ele começa a derrubar os altares, que ele vai para o terraço de Acais, e ele começa a fazer, aleluia, também chamado de cenáculo de Acais, ou sala de Acais, começa a fazer a limpeza, derruba os altares que Manassés havia feito, nos átrios do Senhor, e vai esmigalhando esses altares, e tira eles ali, e lança o pó desses altares. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor liberava uma palavra para mim dizendo assim: Aparecida, brada naquele lugar, eu vou destruir os altares de Manassés e acabar com a idolatria no Brasil a Jeroboão. A igreja brasileira vai passar pelo sopro e pelo prumo, porque é necessário. Josias foi levantado para engatar a marcha ré do inferno. Ei, você ser uma Maria vai com as outras não é difícil não. Você está misturado com a turma da godela, do arrumadinho, não é difícil não. Difícil é você bater o pé e dizer: saia daqui, Satanás, porque eu tenho compromisso. Josias foi levantado para um período de recomeço, de reconstrução. E aonde houver um Josias sendo levantado na nação brasileira, vai ter altar destruídos, vai ter paganismo batendo fora, e vai ter o nome de Deus sendo glorificado. Aí tem uma turminha que talvez esteja dizendo assim: irmã Aparecida, não tinha outra mensagenzinha não? Tem não. É isso aqui mesmo. É do jeito que ele mandou e acabou a conversa. Eu tenho algo que me acompanha quando eu saio da minha casa para ministrar. Eu digo: Deus, eu não quero passar 1 milímetro na tua frente, mas também não quero arredar 1 milímetro daquilo que tu me entrega. E talvez você diga: essa mensagem, ela não se aplica aos nossos dias. Ei, nós temos os altares em nossos dias que precisam ser esmigalhados. Altares da conveniência e do acordo.
Altares do arrumadinho, da patota do ajeitado, tem que ser esmigalhado. Altares dos rejeitadores da palavra de Deus querem tornar doce o que para Deus é amargo e é vil, não será doce. Altares da egolatria e da soberba, homens amantes de holofote, da exibição, verdadeiros bezerros de Betel. Deus manda uma notícia para os bezerros de Betel: vou eu entrar por estes dias, Ramá, Rebo, Conovesse, e vou mostrar, Remaniodo Covesse, como destituo, como lanço por terra, e vou surgir na nação com outros nomes. Tirarei pessoas do anonimato e desfarei os bezerros de Betel. Deus vai fazer uma varredura e vocês vão ver no noticiário os bezerros de Betel caindo por terra. Eu não tenho uma pequena dúvida do que Deus está me entregando hoje. Altares da tolerância ao pecado, fazendo vista grossa. Vista grossa para o que Deus já vomitou. Tu tá achando que Deus mede as coisas como tu mede, é? Menino, respeita a Deus. Ele é o justo juiz. A sua balança, nela só há retidão. Aí tem uma turminha da internet que diz: essa mulher só prega como quem está com raiva. Se para você falar a palavra de Deus como ela é como quem está com raiva, eu estou muito raivosa hoje. Porque a palavra de Deus não é elástica, ela é prego batido, ponta virada, ela é reta, é pura, é eficaz, não envelhece, não entorta, não dá bicho, não fede, não cede, não arreda. É essa. Eu queria uma coisa mais doce, valegibi. Isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é alimento, isso aqui é alimento da igreja. Quer coisa doce, vá pro gibi, mas a palavra está aqui. Dá para você olhar para quem está do seu lado e olhar com o olho de profeta e dizer: é palavra e não arreda. Altares da tolerância serão varridos. Por pobre disciplina, e por rico em pecado um cargo. E você acha que Deus não está vendo? Altares de laços disfarçados de oportunidades.
esses altares Deus foi me dando e eu fui anotando. Altares das mesas largas, onde o Espírito de Deus já não participa, porque não tem nela espaço. Altares do desprezo ao justo e ao fiel. Altares que tem 2 balanças, 2 pesos e 2 medidas. Altares dos sonegadores da glória. E quando Deus falou isso, foi de madrugada. Já era madrugada. Eu disse: Deus, que arrumação é essa de sonegadores da glória? E o Senhor bradou, aparecido em Isaías 42, 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas, irmã Aparecida, é imagem de escultura. E quantos ídolos você está fazendo aqui que ainda não esculpiu? A palavra sonegar vem de origem latina, significa subnegare. Sabe o que significa? Negar a origem de onde se recebeu. Esquivar-se da obrigação. Aleluia. É uma negação do que foi recebido. E é uma negação da fonte que despejou aquilo que foi recebido. E quando Deus falava isso, eu disse: meu Deus, o que significa? O Senhor disse assim: eu vou varrer o altar dos sonegadores da glória, homens que puxam holofotes para si, homens que acham que são o centro, já deixaram de orar e pedir a palavra, já deixaram o jejum e de se submeter. Eles acham que os seus Facebooks, os seus Instagrams e as suas redes sociais, Deus manda dizer para esses bezerros de Betel: vou deixá-los só. Deus faz, e o camarada se apresenta como se fosse ele. E quando eu vejo isso, eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro de José, da humildade de José diante de Faraó. Quando José é tirado do cárcere, que ele comparece diante de Faraó. Faraó olha para José e diz: ouvi dizer que quando tu ouves um sonho, tu interpretas. Ele diz: isto não está em mim, mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Dê a Deus o que é de Deus. Deixa de sonegar a glória que é dele. Deixa de se achar importante. A glória é dele, o grande é ele, o manejar é dele, a palavra é dele, a igreja é dele, a autoridade é dele, a ousadia é dele, o cumprimento é dele. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Deus está enojado com uma patota de gente amostrada, exibida. Mas não se preocupe não, vai vir um cartaz nessa nova história. Quando Deus bradava para mim, falava: diga naquele lugar que eu sou o Deus que contempla os sonegadores da glória. O Senhor me lembrava de Daniel, diante de Belsazar. Quando Belsazar viu a escritura na estucada do palácio real, ninguém conseguiu decifrar. Alguém chega, fala de Daniel. E quando ele comparece diante de Belsazar, a humildade de Daniel me encanta, gente. Se existe uma coisa que me encanta, é gente simples. E quando
quando o rei chega, Belsassar chega para Daniel, quando Daniel comparece, ele diz: tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses estão em ti, e que em ti há luz, há entendimento, há excelente sabedoria. Ei, se Daniel fosse amostrado como uma turma, diz: com licença, rei, segura aí que eu vou chamar o pessoal para tirar uma foto aqui, para ver o que é que você está me dizendo. Oh Deus, rei, segura aí, deixa eu gravar um vídeo para você repetir isso, porque eu preciso botar no meu Instagram. Turma de amostrado, gente que sonega a glória. Rema, tolovienecacé, nimito. Tem mais, eu quero dizer uma coisa. Se você decifrar o que está escrito aqui, olha a promessa de Belsassar para Daniel. Você vai ser vestido de púrpura, vai ter uma cadeia de ouro no pescoço e vai ser o terceiro dominador no meu reino. Daniel, com a simplicidade, disse assim: ó rei, as tuas dádivas fiquem contigo. Dá os teus presentes para outro. Mas eu vou ler a escritura e farei saber a interpretação. E fique sabendo uma coisa, não sou eu não. Deus, o Altíssimo, Ele tem domínio sobre o reino dos homens. E o dar a quem quer. Mas tu quer saber a escritura? Mene, mene, tekel, passim. Aleluia. Deus, aleluia, acabou o teu reino. Fosse pesado na balança e fosse achado em falta. E o teu reino passou o tempo e foi dividido e dado aos medos e aos persas. Minha filha, a coisa era tão séria que a Bíblia diz que só em ver a escritura, porque é o seguinte, o camarada brinca com Deus, brinca com Deus, brinca com Deus, ele não tem estrutura nem para ver a mão de Deus escrevendo. A Bíblia diz que o joelho de Belsassar batia um no outro, está assim ou não está lá? Tu não tem estrutura nem de ver, nem de ver, nem de ver, a escritura na parede, então não quero ver a mão dele entrando em cena não. Quando Deus falava comigo sobre os sonegadores da glória, o Senhor me lembrava de Paulo, no naufrágio da ilha de Melita. Quando a coisa estava feia naquele naufrágio, a humildade de Paulo, Paulo brada e diz assim: nesta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E eu creio em Deus que nenhuma alma se perderá no navio, somente a carga, do jeito que a mim foi dito. Fosse uma turma de amostrado hoje, aí, anota aí o dia, porque eu sou profeta de Deus. Anota a data, manda um pixinho. Toma vergonha. Querendo dar profecia em troca de pix. Deus estará acabando a brincadeira dos sonegadores da glória. Derrama-se. O que mais havia nos dias de Josias? Resquícios da adoração a Astarote, Quemos, Milcom, Moloque. Ainda resquícios da adoração do templo de Salomão. Em outras palavras, Josias enfrentou os altares de Manassés, a paganização de Jeroboão e ainda resquícios da adoração do templo de Salomão. 3 reinados que o antecederam e deixaram as barbatanas, mas Josias foi encorajado e disse: se Deus me levantou para esse tempo, é nesse tempo que eu marcho, é nesse tempo que eu vou. Ei, quando você caminha na força do forte, você sabe quem é você e quem é o Deus que está te mandando ir. O que mais havia nos dias de Josias, irmã Aparecida? Sacrifício ritual de criança, Tofete. Era o lugar onde as crianças eram oferecidas a Moloque. O que mais havia? Gente, a coisa estava tão adulterada que havia carros e cavalos dentro da área grande do templo, próximo do portão.
carros e cavalos para desfilar em homenagem ao Deus Sol. E Deus olhando a presepada. Por quê? Porque naquela época ainda havia esse resquício. O maior desafio de Josias era enfrentar o altar de Betel. Por quê? Porque Jeroboão, com medo de perder o reino, levanta um bezerro em Dan, levanta outro em Betel, que era para o povo não ir adorar a Deus, o Deus verdadeiro em Jerusalém, constitui outro lugar de culto, e acha que vai ficar por isso mesmo. Em outras palavras, traduzindo para os nossos dias, muita gente abrindo birosca de tudo quanto é maneira, dizendo que é casa de Deus, que é templo de Deus, agora vamos ver se Deus está lá. Jeroboão abre as biroscas dele em Dan e em Betel. Jeroboão levanta bezerros de ouro e coloca e diz: aqui foi o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Você está achando que com Deus se brinca muito tempo? Meu filho, Deus até deixa o camarada aí um tempo, mas na hora dele puxar as estribeiras, o camarada vem para o lugarzinho e fica ali, ó, na rédea de papai, porque papai sabe soltar a rédea e sabe puxar também. Derraço que há. O desafio, por isso que foi profetizado o nascimento de Josias no altar de Betel. Porque o altar de Betel era o grande desafio de Josias naquele tempo. A coisa estava tão feia, a perversidade foi tão grande que o Monte das Oliveiras recebeu o nome de Monte Massite, significa Monte da Corrupção. Você já imaginou que é o Monte das Oliveiras sendo chamado de Monte da Corrupção? Mas deixa eu dizer uma coisa. Louve a Deus pelos Josias que Ele já tem levantado. Louve a Deus pelos encorajados para fazer a coisa como ela deve ser. Louve a Deus pela vida do seu pastor que é criterioso com o púlpito. Louve a Deus pelo seu pastor que lá na sua igreja, lá na sua congregação, não entrega o púlpito da casa do Senhor a qualquer um. Louve a Deus, porque Ele tem respeito pelo que é servido para as suas ovelhas. Esse aí ainda tem preocupação com a obra de Deus. Louve a Deus. Oh, aleluia. Quais eram os bezerros de ouro na época de Jeroboão? Mas na nossa época nós temos bezerrinho também. Tem uma turma que gosta de um bezerro. Um dos bezerros de ouro, entretenimento colocado para o povo em vez da palavra pura e genuína. É tanta gente fazendo acrobacia e fazendo jogo de luz, de refletor, e chamando a atenção do povo para isso, para aquilo, querendo levar o povo por esse caminho. Quem sustenta o povo de Deus é a palavra. Quem converte é o Espírito Santo por meio da palavra. Pode botar os holofotes que quiser, pode fazer as modernidades que quiser, mas se Deus não entrar na parada para converter, não haverá corações convertidos. Narracébia. Entretenimento. Peça ao Espírito de Deus para mudar o seu paladar. Porque muita gente já tem um paladar acostumado com palha. E Deus quer te dar pasto. Deus quer trocar palha por pasto. Quem quer? Quais são mais os bezerros da atualidade? Verdadeiros gurus, massageando o ego do crente.
crente está lá todo desmantelado, cheio de carrapicho, a vida toda desregulada, sem desejo de mudança, sem arrependimento. Aí os gurus gospel, dizendo: Deus vai te abençoar, Deus vai alargar a sua fronteira, e dependendo do tamanho do pix e da oferta, aí é que ele aumenta a proposta. Deus vai por estes dias começar a trabalhar nesse cenário. Repito o que disse: Deus está enojado. Púlpitos virando teatros, pregadores virando fantoche, animador de auditório, aplauso virando confete e substituindo a glória a Deus por palma, por isso e por aquilo. Ei, sonegadores da glória, escuta o brado: Deus vai passar um cordel e vai mostrar para a nação brasileira que Ele manda neste lugar. Não vão continuar sonegando a glória que é dele. Você vai ter que declarar de onde é que é a fonte. A palavra pura, a palavra eficaz. Porque tem gente que acha que tem que dar uma incrementada na palavra. Gente, a palavra já é temperada por ela só. A palavra de Deus, se você botar um versículo, ele fala sozinho, não precisa nem da minha boca, nem da sua. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela é comparada à luz, a martelo que espinhuça a penha. Mas tem uma turma que gosta de comer palha. Tem um grupo de ovelhas que já não sabem o sabor do pasto verde. E Deus, nesta noite, por amor à nossa alma, diz: ovelhas minhas, escutem a minha voz. Ovelhas minhas, aqueles que escutam a minha voz, a voz do pastor, me seguirão. Remaia de Coviacé. O que envolvia a reforma de Josias? Convocar uma Assembleia Nacional para ajudar a renovar a aliança com Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Em plena pandemia, estou eu assistindo um noticiário lá em casa. E começa a mostrar os aeroportos de vários países, com as aeronaves paradas. E quando eu vou passando da cozinha para a sala, para a área de serviço, Deus me faz voltar e brada ao meu coração. E diz: filha, muita gente acha que faz, que pode e que acontece. Mas eu sou o único que tem o poder de parar a terra. Está
Está vendo aí aviões do mundo todo parados? Espanha, Estados Unidos, Brasil, Noruega, Japão, China. Independente de idiomas, eu sei paralisar a terra. Meu querido, Ele sabe paralisar a terra e sabe fazer isso e muito mais. Eu estou sentindo necessidade de contar um testemunho aqui que eu vivi em plena pandemia. Saiu eu, meu esposo e minha filha de Mossoró, embarcamos no aeroporto de Mossoró. Nós íamos atender 4 agendas. Eu ia atender uma agenda em Imperatriz, no Maranhão. De lá eu ia para Araguaína, no Tocantins. De lá eu ia para Marabá. E de lá eu ia para Novo Repartimento, no Pará. Mas quando eu participei apenas do primeiro evento, Imperatriz, de Imperatriz em diante, eu já fui num carro com a sobrinha minha que mora em Araguaína. E quando chegamos em Araguaína, ela disse: tia, a pandemia está fechando todos os aeroportos, está tudo fechado. O pai ligou para mim e disse que não adianta a senhora ir, porque Marabá está com o aeroporto fechado. E eu disse: e agora? Eu ia fazer todas essas agendas. Eu descia no aeroporto de Imperatriz e voltava pelo aeroporto de Marabá. Eu disse: e agora? O aeroporto de Marabá fechou? Ela disse: fechou. Eu disse: como é que eu volto para casa? Aeroporto fechado. E agora? Ela disse: tia, eu só posso fazer o seguinte: ou a senhora fica aqui, ou a senhora volta lá para a Imperatriz, onde eu peguei a senhora. Eu volto e deixo a senhora lá. E eu falei: não, minha filha, eu quero ir para minha casa, porque eu não sei o que é que acontece. Meu marido é cardiopata, eu estou com um homem cardiopata, com uma doença que ninguém sabia ainda o que era. Isso era março de 2020. Ela voltou e me deixou no hotel. Interessante é que o hotel ficava na BR. Nós passamos por esse hotel, estivemos hospedados nesse hotel antes de irmos para Araguaína. Esse hotel era quando eu fui para lá. Quando eu voltei, era todo mundo com medo. Era um apartamento por andar. Era assim ou não era, amor? Um apartamento por andar. Os funcionários eram tudo com medo. Era todo mundo de máscara. Era todo mundo querendo distância. Desceu ele e minha filha do elevador no andar, o andar todo no escuro, só nós no andar todinho. E eu falei: Joatão, o negócio é sério. E ele disse: e agora, como é que a gente faz para ir para casa? Os ônibus parando, tudo parado. E eu disse: não sei. E de repente eu comecei a assistir um noticiário e começou a dar tudo fechado. Eu estou dentro do contexto do Deus que paralisa quando é necessário paralisar. E ele foi dormir, ele disse: eu vou dormir, estou cansado. Eu digo: vá dormir. E eu fiquei assistindo noticiário e o coração se angustiando. E eu disse: meu filho, enquanto você vai dormir, eu vou falar aqui com a moça da Azul, para ver se ela consegue fazer alguma coisa pelas nossas passagens, alguma coisa. E eu ligava para a Azul e tentava pelo aplicativo e nada, e consegui falar com a moça, e a moça disse: o seu retorno é pelo aeroporto de Marabá, senhora. Eu disse: minha filha, o aeroporto de Marabá está fechado, então eu estou aqui em Imperatriz, no Maranhão, daqui ainda está aberto, por enquanto, eu quero voltar por aqui. Ela disse: não tem como eu fazer essa troca. Senhora, olha, a gente está com todas as linhas congestionadas, é gente no mundo todo. Era o noticiário passando gente, e na Espanha, em Portugal, no mundo todo, chorando, e eu aperreada, sem saber o que fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Deus que coloca as aeronaves no pátio para esperar o seu tempo é o Deus que abre a porta para os servos dele passar. Tentei fazer essa troca de passagem até por volta de 1h30 da manhã. 1h30 da manhã eu já estava cansada, pastor Silas, de tanto digitar, de tanto ligar. Ninguém dava uma solução para o meu problema. Dobrei o joelho e disse: Deus, eu não saí da minha casa para brincadeira. Eu saí para levar a tua palavra. E eu te peço, eu não sei como, mas bota eu, meu marido e minha filha de volta para minha casa. Eu não vou mais ligar para ninguém, mas eu quero agora acessar o céu. Entre com providência nessa situação. Era por volta de 1h30 da manhã. Deu um cochilo de umas 2 horas no máximo. 3h30 da manhã, uma voz me acordou e disse: se levante, chama o teu marido e a tua filha, se arrume e vai para o aeroporto. É para quem crê, meu filho.
A Ele a glória, não é irmã Aparecida não, é Ele. Acordei Joatã, acordei Sara. Eles, minha filha conseguiu trocar? Eu disse, não, vamos se arrumar. Sim, aí antes deles deitar, eu disse, deixa tudo pronto, deixa só a roupinha já do embarque. A senhora sabe se a gente vai embarcar? Deixa a roupa do embarque pronta. Acordei todo mundo por volta de 3h30, antes das 4, todo mundo, acorda, acorda. Ele disse, você conseguiu trocar a passagem? Eu disse, não. Ele disse, a gente vai para onde? Para o aeroporto. A gente vai para o aeroporto fazer o quê? Eu digo, não sei, eu vou obedecer o que Deus mandou, eu vou para o aeroporto. Chegamos 3 lá. Quando chegou na hora de eu me apresentar no guichê com as 3 identidades, e a moça disse, qual é o seu destino? Eu disse, Mossoró, Rio Grande do Norte. Ela digitou lá no computador, olhou e disse, mas o seu embarque não é aqui. A senhora estava para embarcar em Marabá. Eu disse, eu sei. E por que a senhora está aqui? Eu disse, porque o pai mandou. Ela disse, quem? Eu disse, o pai. Séria, o pai mandou. Ela bateu lá no computador, olhou para mim, disse, deve ter sido o pai mesmo. Eu disse, Deus. Ela disse, deve ter sido ele mesmo. Eu disse, por quê? Ela disse, vai sair daqui a pouco um voo para esse destino que a senhora quer. A senhora vai fazer uma conexão e só tem 3 vagas. Vou botar a senhora, seu marido e a sua filha. A senhora vai embora. Ele é o Deus da glória. Fique de pé, adorando é o Deus da glória. Não sonegue a glória, deixe Ele ser glorificado. Atribua a Ele as glórias que são dEle. Tem glória para Ele na casa, tem glória para Ele no pavilhão, tem glória para Ele na vida, tem glória para Ele. Josias é levantado para dizer, eu estou aqui para um tempo de restauração. Não tema, Josias, marche. Não tema, Josias, não retroceda. Alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Algum desviado que está no pavilhão que quer vir à frente para a gente orar e você reconciliar com Deus? Se há alguém que quer aceitar Jesus, se há alguém que quer se reconciliar com Deus, se apresse, porque o Deus da glória troveja neste lugar. Eu quero orar com você. Remaia de que ser. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, disse Paulo, esteve comigo. E a ordem é, não pule não. Tinha uma turma no navio que talvez estivesse querendo pular, como hoje também tem uma turma que estava doida para pular. Mas a ordem era, não pule não. Fica no navio porque vai ter escape para quem está dentro da embarcação. O navio se perde. Oh, aleluia. Estão aceitando Jesus? Glória a Deus. 2 almas. Aleluia. Venha mais à frente. Você que ainda não aceitou Jesus, venha. Você que está desviado do caminho do Senhor, vem embora. Em nome de Jesus, venha glorificar a Deus conosco. Eu quero fazer uma oração. E nessa oração você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer, vamos orar para Deus levantar Josias. Vamos orar pela nação brasileira para Deus levantar Josias. Deus que recebe a casa. Josias incomoda, mas é do céu. Josias mexe no vespero, mas é do céu. Josias bota feiticeiro, idólatra, adivinho, poste ídolo para bater em debandada, mas foi ordem do céu. E quem tem ordem do céu, marcha de cabeça erguida, marcha na garantia de que Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Você vai a Ele agora, em oração, dizer, Senhor, levanta Josias no cenário da nação brasileira. Quem está comprometido em orar comigo, vamos comigo. Levante a sua mão, eu não posso levantar, mas você pode. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus nós te louvamos.
Nós te bendizemos porque Tu és o Deus que ouve oração. Nós te glorificamos porque Tu és o Deus que faz coisas que ninguém pode fazer. Tu és o Deus da restauração e da reforma. Tu és o Deus que faz aquilo que só Tu, a Tua boa mão, pode realizar. Visita, Senhor, o povo do Senhor que está aqui. Visita o Teu povo que está espalhado na nação brasileira. Muda o cenário, Senhor. Muda, Senhor amado. Tira, Senhor amado, da casa do Senhor tudo aquilo que não Te agrada. Ramanhande cobiesse. Nem eu cobiesse. Tira tudo aquilo que é contrário à Tua voz. E levanta Josias para o cenário da nação brasileira. Levanta Josias para esse tempo da igreja. Eu sei, Senhor, que Tu vais levantar Josias. Porque há um tempo de restauração e de reforma que precisa acontecer. Há um tempo de mudança e Tu vais ser, Senhor amado, o Deus que vai direcionar isto. Pelos olhos da fé eu vejo Deus entrando no cenário. Pelos olhos da fé eu vejo Deus entrando na história. Eu sei que Josias incomoda, mas foi levantado para este tempo. E que você goste ou deixe de gostar, Josias fará tudo aquilo que Deus o comissionou para fazer. Deus está fazendo um circuito sobre a nação brasileira. Vai ter choro, vai ter acerto, mas vai ter marcha. Vai ter marcha de vitória para uma igreja que caminha na verdade. Vai ter marcha de triunfo para um povo que ainda é compromissado com a palavra como ela é. Deus está conduzindo para fazer missões. Na última hora está, mas Deus não tem compromisso com o evangelho frouxo, com corda bamba, com gente pisando em dois caminhos. Apruma o passo, porque o Senhor está vindo aí. Vai ter cura neste pavilhão nesta noite. Você, minha irmã, que está do lado do irmão, abraça ela. E pela autoridade do nome de Jesus, eu quero ordenar agora, em nome de Jesus, eu quero declarar: vai ter cura neste pavilhão. Abrace a tua irmã e diga simplesmente: a palavra foi liberada e eu creio no Deus da palavra. Você, meu irmão, pega o irmão também e abraça. Se está enfermo, na autoridade do nome de Jesus, cura, cura, cura,
Cura, unção de cura está sendo liberada. Unção de cura está sendo liberada. Unção de cura está sendo liberada. Ai, diga Josias que marche. Ai, 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 ai. Ah, quem dera que os olhos espirituais se abrissem para você ver o que Deus está fazendo agora. Ei, estou eu desbaratando, descortinando, rimaiado, altares de mentira, repacoto, ai, aniquilando principados. Ai, vai ter gente admirado. Se admira não, é só Deus derrubando os bezerros de Betel. Se admira não, é só Deus colocando por terra os altares de Baal. Mas na casa do Senhor não fica. Deus está liberando cura. Eu estou sentindo orvalho de cura. Eu estou sentindo orvalho de cura aqui. Ai, ai, ai. Que Deus grande é esse? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Quando for contar o testemunho, não bota meu nome não. Bota o nome dEle. Eu vou parar para ver o que Deus está fazendo aqui. Esse momento é entre Deus e a igreja. É a glória dele. E eu não sou sonegador da glória. Ei, e a igreja libera. Se prepara, igreja, porque estão sendo levantados Josias para a nação brasileira.